Bom dia, queridos, graça e paz em Cristo Jesus, que alegria eu tenho em poder te receber aqui todos os dias no Manhã de Paz, onde você já está acostumado a saber que todos os dias, às 6 horas da manhã, nós temos o hábito de entrarmos para estar liberando uma palavra para o seu coração, e como é bom nós estarmos juntos meditando nessa palavra que nos cura, que nos fortalece, que nos transforma, que nos liberta. É ou não é verdade? Como é bom nós sermos cheios do Espírito Santo de Deus. E eu me sinto sempre um privilegiado de ter a tua companhia aqui todos os dias para ouvir a palavra, para receber algo dos céus, né? É sempre muito bom nós estarmos conectados através da fé e por meio da palavra que muda a nossa vida. Então vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus por esse dia. Pai, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de levantarmos, de estarmos de pé. Quantos queriam estar de pé nesse dia, mas não conseguiram? Mas a tua graça, a tua misericórdia tem nos sustentado a cada dia. Por isso nós queremos te agradecer, louvar o teu nome, porque sabemos que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Abençoa essa pessoa que parou para ver esse vídeo, que o Senhor fale ao coração dela de uma forma poderosa. Fica conosco. Se faz presente nessa palavra. Continue abençoando cada inscrito, intercessor, colaborador, membro, patrocinador, essas pessoas que fazem parte do canal e nos ajudam a divulgar a tua palavra. No nome de Jesus eu oro, para que o Senhor fale conosco. Amém e amém. Glória a Deus! Como é bom poder te receber aqui mais uma vez no Manhã de Paz. E você que ama a palavra do Senhor, já chega dando like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder as notificações. E se o YouTube não te lembrar que está tendo vídeos novos aqui todos os dias, você pode voltar às 6 da manhã, meio-dia, às 18 horas, que você vai ter uma palavra poderosíssima para o teu coração. Beleza? E a palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo de número 2 em diante. Eclesiastes capítulo 5, verso 2. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse em pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Bom, vamos entender um pouquinho aqui do que Salomão está falando para nós. Primeiro você percebe o despertamento que o sábio Salomão está trazendo para nós na expressão das palavras. A questão não é falar com Deus, a questão não é não orar, a questão não é falar pouco, não é isso que ele está falando. Salomão não está incentivando que você converse pouco com Deus, que você não tenha uma vida de oração, que você não coloque para fora o que você sente. A interpretação correta no texto não é essa. Ele só está nos ensinando a não precipitar as nossas palavras com argumentos que venham nos distanciar de Deus, que venham ser contrários aos princípios de Deus. Argumentos, por exemplo, que em vez de edificar a nossa vida, de nos acrescentar, são palavras que só geram dor, sofrimento e destruição. Então, quando ele diz não te precipite com as suas palavras, ele está dizendo não aproveite o momento para você murmurar, não aproveite o momento para você questionar, não aproveite o momento para você indagar. Não faça do teu momento com Deus, o seu momento de oração, o seu momento de usar as palavras, um momento tolo. Se for para falar, fale dizendo aquilo que está no seu coração com sinceridade e que sejam palavras pautadas nos princípios que a própria Bíblia nos ensina, sabe? Não entre na presença de Deus questionando, murmurando, reclamando, como se Deus ele fosse o teu servo e tivesse obrigação para fazer as suas vontades, né? Tem gente que acha inclusive isso, tem gente que acha que Deus é o seu garçom, que Deus tem que estar todo o tempo fazendo as suas vontades, realizando os seus sonhos, os seus propósitos, os seus desejos, que Deus tem que estar todo momento satisfazendo a vontade dele ou dela.
E se Deus não satisfazer, ele vai dizer que Deus é mau, que Deus não é legal, que não é bacana, quando na verdade não é Deus que tem que satisfazer a nossa vontade. Somos nós que devemos estar submetidos à vontade de Deus. É a vontade dele prevalecendo sobre a nossa. E isso é evangelho. Quando você entende que você se converteu, que você nasceu de verdade, você não vive mais pelos impulsos da antiga natureza. Você não é mais dominado pela natureza antiga, a natureza do velho homem, a natureza do velho Adão. Você não vive mais pela corrupção de Adão. Você não vive mais pelas atitudes do passado. Agora você é nova criatura em Cristo Jesus. Então, a partir do momento que você entendeu isso, que o evangelho te alcançou, te impactou, você não vive mais pelas suas próprias vontades. Você vivia até não conhecer Jesus. Vivia aquilo que queria, comia aquilo que queria, bebia aquilo que queria, ia para os lugares que queria, se comportava da forma que queria, não se preocupava com ninguém, era só se preocupando consigo mesmo. Contudo, quando o evangelho chegou em você, já não é mais a sua vontade, mas a vontade de Deus que deve prevalecer sobre a sua vida. Então a gente precisa ter essa consciência, até para se envolver com Deus, até para orar, até para expressar cânticos de louvores ao Senhor, que não é minha vontade, mas a vontade dele sobre mim. Deus não é garçom dos meus projetos, sabe? Deus não é alguém que está ali pronto para querer me servir e satisfazer o meu ego, a minha vontade. Inclusive, existe um tipo de teologia que se prega nessa geração, que é um evangelho onde parece que Deus está ali a todo tempo pronto para realizar suas vontades, realizar seus desejos, realizar seus sonhos, que Deus está ali como garçom para te servir. Quando na verdade a proposta do evangelho é outra, é morrer para mim mesmo, para nascer para Deus, é negar a mim mesmo, para carregar a cruz, é seguir o mesmo caminho de Jesus. Isso é evangelho. Então, a expressão que Salomão deixa para nós aqui nesse texto é mais ou menos nesse sentido, nesse versículo, de você não aproveitar o seu tempo para você usar palavras que não venham estar ligadas ao propósito de Deus, aos princípios de Deus, mas que você venha somente abrir a tua boca e falar aquilo que edifica. Porque pela multidão das suas palavras o homem se perde. Aí ele fala uma coisa que durante muito tempo Salomão bate nisso, né? Você vai ver Provérbios também repetindo isso várias vezes, que é o poder da língua, né? O poder da palavra. Existem muitos tolos que são influenciados pelaquilo que fala. Tolos que vivem o tempo todo murmurando, reclamando, questionando, usando palavras torpes, palavras maléficas, palavras que só fazem mal para a sua própria vida. Então, eu não posso andar como tolo, eu não posso se aproximar de Deus para murmurar, para reclamar, para questionar, para fazer questionamentos. Eu preciso louvar ao Senhor. E quando usar a minha oportunidade para se relacionar com Deus, eu conversar com Ele usando os princípios da palavra e não simplesmente conversar com Deus murmurando, questionando, reclamando e não entendendo qual é o propósito, porque as palavras possuem o seu determinado poder. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia fala assim, que nós recebemos mal porque nós pedimos mal. Você vê o poder da palavra. Eu peço que é ruim e Deus acaba realizando por causa do propósito da minha oração. Sabe quando você está insistindo numa coisa, você fala assim, eu quero, e você luta, você bate na porta, aquilo não era o que Deus tinha para você. Deus tinha coisa muito melhor para você, mas pela tua insistência, por causa da sua perseverança e oração, Deus até permite você viver certas coisas. E às vezes você vive, quando conquista, percebe que não era nada daquilo que você queria, e lá na frente você descobre que Deus tinha algo muito melhor para você. Então é sempre melhor ficar com a vontade de Deus para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos projetos. Por isso, não te precipites com a tua boca, sabe? Se você for usar as palavras, use ela com sabedoria. Porque uma vez que você lançou a palavra, ela nunca mais vai voltar da forma como você lançou. Né?
Há quem diga que existem 3 coisas que não voltam, e uma das coisas que não voltam é a palavra, né? Uma delas é a flecha, uma flecha lançada não volta. Outra coisa é a palavra, que uma vez que você lança ela, ela vai germinar em algum lugar. Seja essa palavra uma palavra positiva ou uma palavra negativa. Por isso que eu devo ter cuidado nas expressões da minha palavra. Então, não te precipites. Não seja precipitado. Às vezes é melhor ficar em silêncio do que abrir a boca para falar coisas que não edificam. Quantas das vezes a gente pega se aborrecendo com a gente mesmo porque tomamos atitudes erradas? A gente pensa assim, poxa, eu poderia ter ficado quieto. Eu poderia não ter falado. Eu poderia não ter dito nada. Porque uma vez que eu usei uma palavra de maneira negativa, ela gerou consequências para a minha vida. Então, às vezes, é melhor o silêncio do que você usar palavras que não venham edificar a sua vida, o teu próximo ou as pessoas que estão perto de você. Eu gosto de uma frase que diz, só abra sua boca para falar quando as suas palavras sejam melhores do que o seu silêncio. Se o silêncio for melhor, fique com o silêncio. Às vezes é melhor você se calar e não dizer nada porque você ainda não tem maturidade suficiente para dizer alguma coisa, do que você usar uma palavra, perder o seu tempo, ou às vezes até piorar uma situação por causa de uma palavra. Então Salomão está despertando a nossa vida a não se precipitar. Não seja dominado pela precipitação. Nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as suas palavras, né? É interessante que isso também tem a ver com o que Jesus ensinou lá na frente. Quando Jesus vai ensinar sobre oração, inclusive Jesus fala alguma coisa sobre esse período de clamor em Mateus capítulo 5, Mateus 6, ele cita algo parecido. Ele fala que quando você for orar, que não é pelo muito falar que você vai ser ouvido, né? Não é pelo muito dizer. Jesus falou algo parecido. Não é pelo que você muito fala, não é pelo que você muito diz, né? É pela forma como você diz. É a essência daquilo que você transmite. Você percebe que os religiosos, eles possuem muito isso na prática, né? Quando Jesus ensina sobre oração, inclusive ele está dando um banho nos fariseus, porque os fariseus tinham o hábito de orar nas praças públicas, na frente dos outros, para mostrar que estavam orando. Aí Jesus vai ensinar dizendo, eu porém vos digo, quando orares, fecha a porta do teu quarto. Porque o pai que está em secreto, ora em secreto, porque o teu pai em secreto te vê, te recompensará, né? Jesus vai ensinar você a construir uma vida de oração entre você e Deus. Não precisa mostrar para os outros. Não precisa ter a necessidade de transparecer para o outro uma coisa que você não carrega. Aí o próprio Jesus vai dizer, quando orares, não fique de vãs repetições. Olha que interessante o ensinamento de Jesus. Não fique simplesmente usando as palavras, não fique simplesmente sistematizando as palavras, batendo sempre na mesma tecla. Não, quando orares, não fique de vãs repetições. Às vezes, você tem uma oração com qualidade, com menos tempo, do que mais tempo orando, repetindo e achando que pelo muito falar, você vai ser ouvido. É isso que Jesus quer ensinar para nós, que tem tudo a ver com o que Salomão está falando, que não é pela quantidade de palavras, não é pela quantidade de vezes que você repete a mesma coisa, não, é pela sinceridade que você transmite. Às vezes uma oração de 1 minuto, ela pode ser mais poderosa do que uma oração de 30 minutos, de 40 minutos. Às vezes é melhor você orar 1 minuto, 2 minutos, mas orar de forma intensa, com verdade, com vontade, com alegria, nada distraindo a sua atenção e o teu propósito, do que você ficar 40 minutos orando, 1 hora dorme, 1 hora cansa, 1 hora fica inquieto, aí vai repetindo as palavras, sabe? Deus não quer que a gente viva uma vida de aparência, chegando na presença dele e orando como alguns religiosos, que ficam o tempo todo procurando qualidades para dizer Deus é isso, Deus é aquilo, quando na verdade, por mais que ele seja tudo isso, ele quer que você expresse o que está dentro de você, o que está dentro do teu coração. Não é pelo muito falar, não é pelo muito dizer, é pela qualidade de tempo que você dedica a Deus, a verdade daquilo que você entrega. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que nos ajuda, que nos enche, que nos fortalece, que renova a nossa vida,
que alimenta o nosso espírito, o nosso coração. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Abençoe essa pessoa, conceda a ela um dia extraordinário na tua presença. Eu abençoo a casa dela, a família dela, o seu lar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo. Deus falou com você, a palavra foi esclarecedora para o seu coração, foi relevante para você essa palavra. Então me ajude a divulgar a palavra do Senhor. Clica aqui embaixo nessa setinha torta que tem do YouTube e compartilha para um amigo, um colega, no WhatsApp, Facebook. Manda para geral para que mais pessoas recebam a palavra do Senhor Jesus. Se você quiser se tornar membro desse canal, aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro. Clica nele e você vai se tornar um intercessor do meu ministério. Quando você se torna membro, você recebe um conteúdo exclusivo aqui desse canal. Na hora que você comenta, aparece o selozinho do lado que mostra que você está ajudando esse canal, que é muito legal. Você tem direito de prioridade de resposta nas lives que nós temos feito aos domingos, por volta das 10h40 mais ou menos da noite. Enfim, tudo isso serve também para você apoiar e continuar sendo alguém que vai interceder por esse canal. Ah, pastor, eu não queria ser membro, mas eu queria de alguma forma deixar uma semente, uma oferta no seu ministério. Como é que eu faço para contribuir com o reino de Deus sobre a tua vida? Aqui do lado tem o nosso QR Code e aqui em cima tem o nosso número Pix. Qualquer uma dessas formas você pode estar fazendo aquilo que Deus tem colocado sobre o teu coração, tá bom? Faça isso com alegria, com amor, faça isso porque você entende a importância de propagar a palavra de Deus aqui na internet. Te aguardo aqui amanhã, às 6 horas da manhã no Momento de Paz, com uma palavra poderosíssima para o seu coração. E fica com essa palavra na sua alma. Não te precipite com as palavras. Cuidado com aquilo que você fala. Cuidado com aquilo que você diz. Às vezes é melhor você ficar em silêncio do que você falar coisas que não serão edificantes. Não é pelo muito falar que você vai ser ouvido por Deus. Não é pela quantidade de palavras que você vai dizer. Não, não. É pela qualidade daquilo que você entrega. Se você for abrir a boca, sempre abra para fazer algo que seja melhor do que o seu próprio silêncio. Até amanhã.